Olá pessoal, essa é a nossa leitura bíblica. Eu gostaria de ler o texto de Filipenses 3, de 1 a 11 com você. Estou usando aqui a nova versão transformadora. Você pode usar qualquer versão da Bíblia aí para acompanhar, mas aqui nesse pequeno vídeo nós estamos mostrando essa versão, tá? Vamos lá. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que persegui a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Que texto magnífico, maravilhoso, esclarecedor para nós, né? E é importante notar que Paulo, ele escreveu isso aos Filipenses, a uma igreja que ele havia fundado e iniciado, uma comunidade de discípulos, na verdade, a Igreja de Cristo, né? Na região da Macedônia, né? No período ali no primeiro século, na Europa, nas suas viagens missionárias, né? Na sua segunda viagem missionária, Paulo começou ali. Se vocês estudarem o livro de Atos, vão ver que ele começou seu trabalho lá em Filipos, né? E houve aquele caso do carcereiro que ele ia suicidar-se. Paulo disse: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, né? Então era o carcereiro de Filipos, na cidade de Filipos, dos filipenses. Então ali já havia uma comunidade de discípulos, né? Paulo havia iniciado, e ele escreveu essa carta. Tem coisa muito boa nessa carta, mas Paulo está aqui nesse capítulo combatendo principalmente os religiosos daquela época, judaicos, e também os gnósticos, que era uma constante ameaça para a igreja. Se você estudar um pouquinho com atenção, vai perceber isso. E olha como esse texto é tão esclarecedor, né? Logo no início, Paulo fala para tomar cuidado com esse pessoal. Os cães aí é uma figura de linguagem, não é cachorro, literalmente. Eram aqueles que queriam circuncidar os discípulos de Jesus, queriam fazer os discípulos de Jesus cumprir a lei de Moisés, né? Obedecer rituais,
fazer programas, estabelecer uma nova religião. E Paulo deixa claro que aí no versículo 3 é bem simples, ó. Os verdadeiros circuncidados somos nós que adoramos Deus em espírito, que não temos que nos entregar a nenhum tipo de trabalho ou obra para conquistar alguma coisa de Deus, porque tudo foi conquistado em Jesus. A coisa linda que Paulo fala aqui: alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Estamos satisfeitos nisso. Jesus é suficiente. Não colocamos nenhuma confiança nos nossos esforços, né? Nos esforços humanos. E aí dá para perceber que Paulo, para deixar claro que aqueles judeus queriam fazer com os discípulos, querendo colocar carga sobre eles, pesos, religião mesmo, ele fala, ó, se tiver alguém que pensa ter motivo para confiar no seu próprio esforço, eu tenho muito mais. Né? E aí ele narra todos os detalhes que aconteceu na vida dele, como ele era religioso. Mas ele deixou tudo isso, todas essas coisas, e ele diz que considera menos do que lixo, só para você ter uma ideia de como que não vale nada a religião. Quem tem Jesus, está satisfeito em Jesus, tem consciência do Evangelho, entende isso com simplicidade. Mas é necessário, principalmente nos dias de hoje, por causa do poder, da força que a religião tem no coração do homem, é necessário, muito necessário esclarecer isso, né? Que Jesus é suficiente. As pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que tem que acrescentar alguma coisa, fazer alguma coisa. As pessoas estão sempre querendo conquistar, ter algum mérito, ou na salvação, ou na santificação, na sua vida, na sua relação com Deus, sua relação com as pessoas. Eles não conseguem confiar somente em Jesus. Por isso é importante esclarecer. Paulo está deixando claro que Jesus é suficiente para tudo aqui. E quando ele fala que experimentar, no finalzinho, né, o grande poder que o ressuscitou, ele quer conhecer de tal maneira, participar da morte dele, está se referindo a algo espiritual, a mortificação do ego, né? A mortificação da sua natureza terrena, a confiar somente em Cristo, assim como Cristo confiou somente no Pai. E o Pai o ressuscitou. É o poder da ressuscitação, é uma nova vida, uma vida vitoriosa, pela graça, por meio da fé somente, né?